capítulo 3, diz assim: qual é, logo, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Até aqui. Então, para a gente entender essa passagem, eu vou precisar recapitular algumas coisas que a gente viu na semana passada. Novamente, o objetivo da carta aos Romanos é Paulo anunciar o Evangelho de Jesus para essa igreja que ele não conhecia. Então ele começa dizendo que ele queria anunciar o Evangelho de Deus, que foi dado através de Jesus Cristo, e ele cria na importância desse Evangelho, porque ele era o poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Depois de anunciar então a necessidade do Evangelho, ou a utilidade, o fim do Evangelho, que era a salvação de todo aquele que crê, ele passa a falar do porquê esse Evangelho era urgente, do porquê esse Evangelho era necessário. Então ele começa a dizer, bom, se a função do Evangelho, o Evangelho é essencial porque ele é o poder de Deus para a salvação, então eu quero mostrar para vocês que todos os homens precisam de salvação. E ele começa a dizer então no capítulo 1, que aqueles que não eram judeus, eles tinham deturpado a revelação de Deus na consciência e na natureza, e que portanto eles eram justamente condenados ao inferno. Aí no capítulo 2, ele começa a falar dos judeus e da sua hipocrisia. Quem eram os judeus então? A gente vai ver aqui que os judeus eram o povo de Deus no Antigo Testamento. Então no Antigo Testamento Deus formou um povo. Não é que Deus escolheu um povo lá, uma nação grande, não, Deus escolheu um homem, escolheu Abraão, e desse homem Deus formou um povo. Então de Abraão passou para Isaac, passou para Jacó, em Jacó nós temos Israel e as 12 tribos, e assim nós temos a formação de Israel como nação. E Deus então ele pegou Abraão e seus descendentes e se revelou para eles e fez uma aliança com eles. E a gente vai ver aqui que Paulo ele descreve essa aliança e ele antecipa a vantagem do judeu, dizendo que eles têm sim uma vantagem, e ele vai falar melhor disso lá no capítulo 9, a gente já vai falar disso. Então, essas pessoas, eles já conheciam a Deus. Os judeus, eles tinham conhecimento de Deus, as promessas tinham sido feitas para eles, então eles eram em uma categoria, vamos dizer assim, diferente dos gentios. Porque a salvação no Antigo Testamento, ela era basicamente dentro de Israel. Aquelas pessoas que Deus chamava para a salvação, era basicamente os descendentes físicos de Abraão. E no capítulo 2, o capítulo 1, então, os judeus concordariam sem nenhum problema. Realmente, os outros povos, eles ignoraram a Deus, os outros povos, eles foram por um caminho de idolatria,
e a condenação deles é justa. Só que os judeus eles se colocavam numa posição diferente, mas nós não. Nós somos o povo escolhido de Deus. Aí Paulo começa a falar a respeito da hipocrisia daqueles que conheciam a Deus. E como a gente já falou, essa hipocrisia também ocorre nos dias de hoje. Essa hipocrisia ela pode acontecer conosco também. Porque ele fala lá no início do capítulo 2: és inexcusável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Então ele está dizendo assim, essas pessoas elas são hipócritas porque elas, conhecendo a vontade de Deus, então elas condenam as outras pessoas que ferem os mandamentos de Deus, mas ao mesmo tempo elas cometem os mesmos pecados. Então eu sou pronto para dizer que as outras pessoas elas são condenadas, elas fazem isso, fazem aquilo, elas não têm temor de Deus, elas desobedecem, enquanto eu mesmo faço a mesma coisa. Aí o apóstolo pergunta: vocês acham por acaso que a condenação ou que a justiça de Deus vai ser diferente com vocês? Aí é uma pergunta, uma resposta óbvia: não vai. E para a gente fazer sentido do início do capítulo 3, vamos ler os últimos versos aqui do capítulo 2. Versos 28 e 29, ele diz assim: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então eles se orgulhavam de ser judeus, e eles se louvavam por serem judeus, e o apóstolo Paulo diz que o louvor que vem dos homens não importa. Então, se a gente se orgulha de ser cristão, se as outras pessoas que nos conhecem, não, ele é cristão, não importa muito se Deus não nos vê como um cristão. Se o nosso coração, o nosso interior, ele revela somente impiedade, assim como os demais, se a gente vive uma vida de aparência, uma vida de hipocrisia. Ele diz: esse louvor que vem dos homens não importa se ao mesmo tempo Deus não nos louva, entre aspas. E ele diz então que a essência da verdadeira religião, ela não é aparente, mas ela é espiritual. Assim como o símbolo daqueles que creem em Deus, se ele é somente na nossa carne, ele não tem proveito nenhum. Então ele está dizendo aqui: aqueles que eram circuncidados só na carne deles, ou seja, lá no prepúcio, e o coração deles não era circuncidado, isso não tem valor diante de Deus. O que importa é a circuncisão do coração. Ao mesmo tempo, aquele que é batizado somente nas águas, mas não é batizado no seu espírito, no sentido de que aquela lavagem regeneradora operada pelo Espírito, esse também não tem valor. Na verdade, aumenta a sua condenação, porque ele é um profanador do batismo, que deveria sim simbolizar a nova vida e a remissão dos pecados. Mas daí agora no capítulo 3, esse é o ensinamento dele. Então, o que importa de fato é o nosso interior, e que o nosso exterior ele deve ser um reflexo do nosso coração e não uma mentira. Então a forma que nós nos portamos no nosso exterior, ela deve ser um reflexo do nosso interior, do nosso coração. Agora, o que acontece é que muitas pessoas que conhecem a vontade de Deus, elas no seu interior vivem uma vida perversa, mas aparentemente elas são cumpridoras dos mandamentos, obedecem, creem em Deus. E o apóstolo está dizendo que essa é uma vida de hipocrisia que também é condenada por Deus. Aí, no capítulo 3, ele vai antecipar uma série de questionamentos. Aqui é como se ele estivesse conversando com um judeu, e ele também era judeu. Então ele dá o ensinamento dele de que o que realmente importa é o que acontece no nosso interior e se reflete no exterior. Aí ele começa a questionar, é como se alguém se levantasse e dissesse para ele: então, qual é logo a vantagem do judeu?
Ou qual a utilidade da circuncisão? Então, é como se ele estivesse ensinando alguém, e aí o judeu lá ouvindo dissesse: não, peraí, Paulo. Então, tu está querendo me dizer que os judeus não têm vantagem nenhuma sobre os outros povos, que é a mesma coisa. E tu está me dizendo, então, que a circuncisão feita no prepúcio, ou seja, essa circuncisão feita na carne, ela também não tem valor nenhum. É isso que tu está dizendo? Porque tu acabou de me dizer que a que realmente importa é aquela obra efetuada no nosso interior. Então tu está dizendo que as coisas aparentes, essas coisas não têm importância? O que o apóstolo responde? Verso 2: qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então ele está dizendo assim: não, é isso que eu estou dizendo, ela tem muita utilidade, e o ser judeu também tinha muita utilidade. Quero que vocês deixem marcados aqui, que ele não enumera aqui nessa passagem. Aqui nessa passagem ele só vai dizer a principal vantagem, mas ele diz as demais vantagens no capítulo 9, que a gente precisava lá em Romanos capítulo 9. Verso 1 em diante diz assim: não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso. Não sois... Estou em 1 Coríntios, eu li. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, tendo grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Aqui está falando dos judeus. Agora ele vai dizer todas as vantagens que os judeus tinham em relação aos outros povos. Ele diz assim, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, ou os pactos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então aqui ele diz todas as vantagens que os judeus tinham. E é por isso que ele está dizendo aqui que aí essa pessoa se levanta e pergunta: tá, então qual que é a vantagem de ser judeu? E ele diz: muita vantagem. Mas a gente pode reduzir, ou a gente pode sintetizar todas essas vantagens que ele descreveu aqui na seguinte vantagem: a eles foi confiado os oráculos de Deus. Que tudo mais que ele descreve aqui é consequência de Deus ter se revelado a eles. Então, os pactos, as promessas, conhecer a respeito da glória de Deus, os profetas, tudo isso reflexo de Deus ter se revelado a eles. O que era um oráculo naquela época? Um oráculo naquela época era um instrumento, geralmente era uma mulher. Aí dependia de Deus para Deus, né? Mas um oráculo era geralmente um instrumento, alguém através de qual um Deus se comunicava e dizia a sua vontade. Então geralmente os reis, quando eles queriam fazer guerra, quando eles queriam fazer alguma coisa, eles procuravam o oráculo de determinado Deus para saber se era conveniente, etc. e tal. Então o oráculo era um instrumento, era um meio pelo qual se conhecia a vontade de determinado Deus, falso Deus, né? E aqui o apóstolo Paulo então diz que a grande vantagem dos judeus é que a eles foi confiada a palavra de Deus, os oráculos de Deus, a revelação de Deus foi entregue a eles. Então a revelação de Deus ela não foi entregue aos moabitas, a revelação de Deus, o culto e as promessas e as alianças
não foi feita com os que habitavam em nenhum outro povo, em nenhuma outra nação, a não ser os judeus. Então ele diz: vocês têm todas as vantagens. Vocês têm acesso aos oráculos de Deus. Então, a circuncisão, ela tinha sim o seu valor, aquela feita na carne. Então, os sacramentos que Deus institui têm seu valor e a gente não pode desprezar eles. Como se o batismo não tivesse valor, importância, que a gente pudesse simplesmente tratar de qualquer forma e que pudesse prolongar ele indevidamente, ou não participar da ceia do Senhor. É óbvio que essas coisas elas têm importância real quando feitas com fé e sinceridade de coração, assim como a circuncisão na carne apontava que aquele indivíduo era parte do povo de Deus, quando o seu coração também era circuncidado. Então, muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Como é que acontecia a revelação de Deus no Antigo Testamento? A revelação no Antigo Testamento, ela aconteceu de formas variadas. Elas aconteciam através de sonhos, através de visões, através de vozes audíveis de Deus. Então Deus se revelou num espaço muito grande, né? Se a gente pegar desde lá de Gênesis até Malaquias, foram mais de 1.000, 2.000, 13.000 anos, um processo em que Deus foi se revelando gradativamente ao povo, levantando profetas, levantando homens que comunicavam a sua vontade. E Deus manteve essa revelação intacta no meio do seu povo. De que forma? Escrita. Então Deus não apenas se revelou ao seu povo, mas arrumou uma forma de que essa revelação ela fosse preservada de uma forma integral, ou seja, inspirou escritores para escreverem essa revelação, que uma hora aconteceu através de um sonho, outra hora aconteceu através de uma visão, e essa revelação então ela foi confiada, a guarda dela, ao povo judeu. Então os judeus eles eram responsáveis por guardarem a revelação, os oráculos de Deus. E quem carrega isso hoje somos nós, a Igreja de Jesus Cristo. Nós hoje temos esse dever de preservar a revelação, os oráculos de Deus. E nós nos baseamos nesses oráculos. Então toda a transmissão da revelação de Deus, quando ela é feita de forma oral, que é o que eu estou fazendo aqui hoje, estou comunicando a vontade de Deus, estou comunicando a palavra de Deus de uma forma oral, ela sempre estava baseada nos escritos que falavam a respeito da revelação, ou quando ainda não tinham sido escritos, então eles estavam comunicando imediatamente a revelação de Deus, e posteriormente ela foi registrada e as gerações posteriores se baseavam nos escritos sagrados. Mas então aqui Deus está dizendo que essas palavras escritas, aqui em especial o Antigo Testamento, mas aconteceu o mesmo processo no Novo Testamento, essas são as palavras de Deus, são os oráculos de Deus. E quando nós queremos então conhecer a vontade de Deus, nós consultamos os seus oráculos. E da mesma forma, quando nós vemos lá o profeta Jeremias falando para o povo no Antigo Testamento, chamando eles ao arrependimento, dizendo que aquilo que eles estavam fazendo era pecaminoso, quando nós lemos essas palavras hoje, elas têm o mesmo efeito. É como se o profeta estivesse dizendo para nós hoje: assim diz o Senhor, arrependei-vos. São as mesmas palavras, é o mesmo Deus falando. Então, havia muita vantagem em ser judeu e de fazer parte da circuncisão, e ele não era principal, porque primeiramente ou principalmente as palavras de Deus ou os oráculos de Deus lhe foram confiadas. Aí ele respondeu a primeira dúvida, né? Então há utilidade sim em
Deus ter levantado os judeus e ter feito as promessas e as alianças com ele. Aí vem outro questionamento. Tá, mas então, ele diz, pois que, e daí? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Em resumo, o que ele está perguntando é o seguinte, tá, Deus levantou esse povo, Deus se revelou a esse povo, e Deus deu as promessas para esse povo. Em especial, as promessas que se trata são as promessas messiânicas de um Salvador. Aí, é como se o judeu estivesse perguntando, um judeu convertido, estivesse perguntando assim, tá, então, se Deus se revelou a esse povo, e Deus prometeu manter esse povo até o fim, guardar esse povo até o fim, o que adiantou todas essas bênçãos se eles não creram? Então, do que adiantou todas essas promessas, todo o culto, se chegou no momento da manifestação da revelação de Deus e eles não creram? Daí a pergunta: se alguns foram incrédulos, que na verdade era a maior parte que foi incrédulo, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Ou seja, então porque eles foram incrédulos, Deus deixou de ser fiel e de cumprir as suas promessas? E ele fala no verso 4, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Aí ele cita o Salmo 51, que diz, para que sejas justificado com tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, a resposta que o apóstolo Paulo dá a esse questionamento é que não houve infidelidade de Deus e não houve quebra das promessas de Deus. E isso ele vai explicar melhor lá no capítulo 9, que a gente começou a ler sobre os benefícios que os judeus tinham, e no capítulo 9 ele vai dizer que, na verdade, de todo o povo de Israel aparente, ou seja, de todos aqueles milhares e milhares de judeus, o compromisso de Deus, na verdade, o verdadeiro Israel, sempre foi o remanescente fiel. Ele não vai tratar disso aqui agora, mas ele vai tratar disso depois. Então Deus não foi infiel com o seu povo e Deus não esqueceu do seu povo. Uma prova é que muitos judeus, e os judeus de verdade naquela época, eles creram em Jesus. Os verdadeiros judeus, então, do século I, quem foram os verdadeiros judeus que viviam naquela época foram os que viraram cristãos. Esses eram os verdadeiros judeus. O resto eram aqueles que aparentavam ou que ostentavam as promessas de Deus, mas que quando foram colocados à prova se mostraram reprováveis. Aqui ele vai entrar então em umas questões difíceis, né? Porque se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Então, qual que era a vantagem de ser judeu? Nenhuma, porque eles na verdade não creram. Essa seria a interpretação que esse judeu hipotético teria daquilo que Paulo estava ensinando. De maneira nenhuma. Isso aqui é uma ênfase muito grande que ele dá no original, como se ele falasse de modo nenhum, Deus nos livre disso, para longe de nós, tal interpretação, que Deus fosse injusto ou que Deus ele fosse infiel nas suas promessas. E ele fala, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Ele está falando assim, que na verdade essa grande apostasia dos judeus não revelou que Deus era infiel, mas deu provas daquilo que eu estou dizendo para vocês, de que todo homem é mentiroso, de que todo homem é culpado do pecado, de que todo homem merece a condenação. E aí ele cita as palavras do rei Davi no Salmo 51, quando Davi comete seu pecado e ele pede perdão a Deus. Abra no Salmo 51.
Davi começa o salmo dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aqui é o verso que ele cita. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então, essas palavras que o apóstolo Paulo cita aqui, e que Davi fala no Salmo 51, elas se referem ao próprio Deus. Então, Davi está dizendo aqui, Davi está dizendo que reconhece o seu pecado. Davi está dizendo: eu pequei, contra ti eu pequei. Ele pecou contra o seu general, Urias, né? Ali quando ele pega a mulher de Urias e depois ele arquiteta para que Urias morra. Mas ele chega à conclusão que ele, além de pegar contra Urias, ele pecou contra Deus no início e ele pecou contra Deus no final. E ele diz então que o pecado dele, e aqui que vai entrar as maiores complicações, ele diz assim que o pecado dele, a injustiça dele, ela manifestou a justiça de Deus quando Deus corretamente o condenou. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 3, no versículo 4, na verdade, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado, é que, na verdade, a nossa injustiça, a nossa infidelidade, ela glorifica a Deus. Preste atenção, o nosso pecado, ele tende por glorificar a Deus, porque daí quando Deus nos condena, fica manifesta a justiça de Deus e a fidelidade de Deus com as suas promessas. Eu já vou explicar melhor isso, mas percebam que é isso que ele cita quando ele traz as palavras de Davi. Davi, quando diz então que ele assumia o seu pecado, ele estava dizendo então que Deus era muito justíssimo ao punir os pecados dele e que a condenação de Deus ela se mostrava ainda mais. Então, na medida em que ele foi infiel, na medida em que ele foi injusto, na medida em que ele foi perverso, isso fez com que Deus se mostrasse justo e correto ao aplicar a disciplina na vida de Davi. E isso poderia escandalizar, e Paulo antecipa uma outra questão. E a questão que ele antecipa está no verso 5. E se a nossa injustiça, olha, está falando aqui do nosso pecado, então, for causa da justiça de Deus, que diremos? Ou, em outras palavras, se a nosso pecado, ele salienta, ele demonstra que Deus é justo, que conclusão que nós chegamos? E ele diz então: porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Então, a pergunta que se poderia chegar é a seguinte: então, se eu chego à conclusão de que o meu pecado, na verdade, ele termina por glorificar a Deus, a pergunta que surge é então: por que Deus me condena? Essa é a pergunta que surge no verso 5. Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Então, se Deus me condena por, na verdade, contribuir para a sua glória, Deus é injusto. E percebam que ele diz assim: falo como homem. Ele diz assim: eu me coloco na condição de um ímpio perguntando. Porque é inadmissível que um crente que conhece a Deus, a sua misericórdia e a sua justiça, sequer passe pela cabeça que Deus nos seus julgamentos é injusto. E no verso 6 ele continua:
de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Aqui ele dá uma resposta se baseando na convicção de que aquelas pessoas já tinham. Então, se vocês têm por certo que Deus vai julgar o mundo, e que Deus, na verdade, ele já julga o mundo hoje, e que ele estabelece justiça, e que a justiça que nos casos que nos revolta de injustiça é reflexo de que há um Deus justo que vai julgar todas as coisas, então Deus não pode ser injusto. Ele pega uma conclusão e usa ela como prova de que Deus não pode ser injusto nos seus julgamentos. Então, se Deus fosse injusto, ele não poderia julgar o mundo, certo? E se nós sabemos que Deus vai julgar o mundo, e que isso é uma verdade fundamental do Evangelho, e isso é uma promessa que Deus faz no Evangelho, de que ele vai julgar o mundo, então Deus não pode ser injusto. Mas isso talvez não respondesse plenamente a questão deles, e ele antecipa de novo. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Então, olha só, ele antecipa de novo a pergunta aqui. Então, espera aí, ele está me dizendo assim, se quando eu minto, eu sou infiel, isso traz à tona a fidelidade de Deus. E se quando eu sou injusto, e Deus me corrige sobre isso, isso traz a lume, isso traz a luz, isso manifesta a justiça de Deus, por que eu sou considerado um pecador se eu estou contribuindo para a justiça de Deus, para a glória de Deus? Verso 8, e por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Então ele diz assim, tá, por que a gente não diz de uma vez então? Façamos males para que venham bens. Então a conclusão que esse cara chega, ele está escandalizado com a doutrina de Paulo. E ele diz assim, então por que tu não diz de uma vez? Vamos fazer um monte de mal para que isso se torne bem. Porque a salvação pela graça, ela escandaliza as pessoas que baseiam a sua salvação por obras. E a doutrina da salvação, a doutrina da eleição, da predestinação, ela escandaliza as pessoas que querem ter controle total sobre as suas vidas. Ele vai tratar especificamente dessas coisas também no capítulo 6. Porque a gente também hoje é blasfemado por causa dessas coisas, né? Se a gente diz que uma vez aqueles que Deus salvou jamais se perderão, o que as pessoas dizem então? Tá, por que vocês não ensinam de uma vez então que a gente pode viver da forma que a gente quiser e não vai acontecer nada porque uma vez salvo, sempre salvo? Então a doutrina da salvação, a doutrina da justificação, a doutrina da graça, ela traz escândalos para aquelas que não conseguem e não querem compreender os mistérios de Deus. O apóstolo Paulo, ele nem tem vontade de responder em detalhes esse questionamento. Ele só diz assim, a condenação desses é justa. Ele vai dizer assim, se tu pensa que então a gente está abrindo margem para uma vida de licenciosidade no pecado, se tu pensa que isso que a gente está ensinando é uma doutrina onde Deus se regozija no pecado humano, aonde é uma doutrina em que Deus na verdade gosta do pecado humano, então a tua condenação é justa porque a tua mente já é perversa. Então, ele vai tratar disso no capítulo 6, a respeito do viver no pecado e viver de acordo com a vontade do Espírito. Mas já antecipando algumas coisas aqui, para não ficar dúvidas, qual a diferença então, se de fato os pecados dos ímpios, eles colaboram para a glória de Deus, por que eles são reputados como pecadores?
Deus estipulou um caminho pelo qual Ele quer ser glorificado. E o caminho que Ele quer ser glorificado é o caminho da santificação. Esse é o caminho que Deus quer ser glorificado. E esse é o caminho, então, que aqueles que amam a Deus trilham. O caminho daqueles que amam a Deus é o caminho da santificação. O caminho daqueles que foram salvos, o caminho daqueles que foram regenerados, o caminho daqueles que Deus converteu os seus corações é o caminho da santificação, porque eles têm prazer em fazer a vontade de Deus e eles meditam nas palavras de Deus de dia e de noite. Mas há pessoas que elas não têm prazer em fazer a vontade de Deus e elas buscam fazer obras contrárias à vontade de Deus. Esses são os ímpios. Eles não se moldam à vontade de Deus e não são moldados à vontade de Deus, mas eles trilham um caminho onde eles atentam contra Deus. E o fim deles é tentar então macular a glória de Deus, tentar ferir aquilo que Deus tem dito. Essa é a intenção do seu coração, que é perversa. Isso é o pecado. Mas agora Deus, então, sendo onipotente, Deus consegue mudar o propósito pelo qual eles desejavam, e eles então desejavam atentar contra Deus, e eles acabam manifestando ainda mais a glória e a justiça de Deus quando eles forem julgados. O manifestar a glória de Deus através dos pecados não é a vontade do pecador. Porque quando nós queremos fazer a vontade de Deus de fato, então nós não trilhamos um caminho de pecado, mas nós trilhamos um caminho de santidade. O que Deus faz, então, quando Ele acaba redundando glória para si através da condenação dos ímpios, isso é contra a vontade dos ímpios. Não era essa a vontade deles, porque se a vontade deles fosse de fato agradar, glorificar e manifestar a bondade de Deus, eles não cometeriam pecado, mas eles se submeteriam à vontade de Deus. O que Paulo está mostrando aqui é que na soberania de Deus ninguém consegue lhe roubar a glória. Que na soberania de Deus ninguém consegue lhe remover a fidelidade, ninguém consegue remover o justo julgamento, ninguém consegue remover nada daquilo que Deus tem por direito. E se essas pessoas então elas não se preocupam em glorificar a Deus através de uma vida de santidade e piedade, elas contra a sua vontade vão no fim glorificar a Deus através da sua condenação, quando elas vão então proporcionar que Deus de fato faça um julgamento justo e puna os seus pecados. Isso é uma coisa que o apóstolo Paulo vai ensinar ao longo da sua epístola, mas que aqui nesse momento ele nem se digna a responder. Ele só diz assim: a condenação desses que pensam isso é justa. Aqueles que podem achar que os seus pecados, na verdade, eles acabam promovendo um bem para eles e etc e tal. É óbvio que tudo que acontece na vida do crente acaba por cooperar para o seu bem. É uma pessoa que pecou e ela foi restaurada por Deus, aquele pecado contribuiu de alguma forma para que ela fosse aperfeiçoada, para que ela fosse santificada e assim por diante. Mas então foi um pecado que ela cometeu não com esse intuito. Foi um pecado que ela cometeu e ela é culpada e ela foi julgada por Deus no sentido em que ela foi corrigida, ela foi disciplinada e ela sofreu as consequências do seu pecado. E Deus, sendo rico em misericórdia, e Deus sendo longânimo, e Deus sendo um Deus paciente e zeloso, pela sua bondade e a sua onipotência, transformou aquele pecado em alguma coisa que no futuro
acabou por aperfeiçoar a vida dela. Mas alguém que se contenta com o pecado e acha que pode viver uma vida de pecado, de sensualidade, e com isso ele está cooperando, está fazendo a vontade de Deus, ou que Deus não se importa com a forma que ele tem vivido, esses serão condenados com justiça. Então, o caminho que Deus nos mostra é um caminho de santidade e de piedade, onde nós devemos andar de acordo com o que Ele nos manda que nós andemos. Isso ele vai falar no capítulo 6. Nós não somos mais escravos do pecado, nós agora somos inclinados pelo Espírito de Deus a andar no caminho de justiça, piedade, moderação e assim por diante. Então, irmãos, com a aplicação que nós aprendemos aqui, é que assim como nós temos que aprender novamente com o que aconteceu com os judeus, para que não aconteça com nós as mesmas coisas, a eles foi entregue o depósito dos oráculos de Deus, e eles mesmo assim não creram nas promessas, eles mesmo assim eles prevaricaram, eles não prevaleceram na doutrina, e eles foram removidos da videira. O alerta que o apóstolo Paulo também vai fazer na carta aos Romanos é que não pensemos nós que vai acontecer uma coisa diferente se nós seguirmos o mesmo caminho que eles. A nós também foi confiado os oráculos de Deus. Nós temos acesso à palavra de Deus. E se nós não depositarmos a nossa fé nas palavras de Deus e crermos naquilo que Deus nos ensina e nos transmite nela, nós também não sairemos ilesos, nós seremos julgados pelo Senhor. Então a falta de fé, mesmo estando debaixo dos privilégios, ela termina em julgamento. Os judeus tinham todos aqueles privilégios que nós lemos no capítulo 9. Nós temos mais privilégios do que eles quando nós estamos inseridos dentro da igreja visível. Nós temos acesso, como o autor de Hebreus vai dizer, a melhores promessas. Porque para nós já foi revelado tudo o que Deus tinha para fazer e vai fazer. E se mesmo assim nós, debaixo de todas essas promessas e de todas essas dádivas, nós não formos fiéis e crermos em Deus, nós não escaparemos ao julgamento. Deus nos chama à fé. Deus nos chama a crermos na sua palavra e confiarmos naquilo que Ele nos promete. E que nós não busquemos então justificar os nossos pecados, que nós não busquemos nos esconder daquilo que nós temos cometido, arrumar desculpa para os nossos pecados, assim como eles arrumavam desculpas aqui. Que nós não busquemos, a gente sempre vai ter uma forma, como o apóstolo Paulo fala como homem, humanamente falando, de tentar justificar o porquê nós não estamos sendo fiéis às palavras de Deus. Sempre vai ter uma desculpa. Sempre vai ter um mas é que tu não entende porque acontece isso, mas é que não sei o que, mas é que não sei o que, mas é que não sei o que. Jesus nos promete socorro e amparo quando nós buscarmos Ele. Jesus nos promete nos fortalecer, nos amparar, nos consolar sempre que for necessário. Os nossos pecados, a nossa vida de pecado, a nossa vida de impenitência, onde nós não nos arrependemos, a nossa vida onde nós não buscamos fazer a vontade de Deus, ela é indesculpável. Nós não nos achegamos a Jesus Cristo. Mesmo quando Ele nos manda, então nós não temos desculpa. Se nós de fato cremos nas promessas que Ele nos faz, e nós refletimos a nossa vida, e o estado que nós temos vivendo não está de acordo com a palavra de Deus, então nós devemos buscar Jesus com fé, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então não há desculpa para os nossos pecados. Nós temos que assumir os nossos pecados, porque Deus vai julgar o mundo. Então o julgamento de Deus, ele é verdadeiro,
e o julgamento de Deus é justo. E se Deus vai julgar o mundo, então nós temos que buscar andar em conformidade às palavras do nosso juiz. E ele promete então em Cristo Jesus não nos condenar. Ele promete pela graça, sem as obras, que se nós crermos em Jesus, nós não passaremos pela condenação. Então hoje, o Senhor Jesus nos chama ao arrependimento dos nossos pecados e a buscarmos o único refúgio possível para nós não sermos condenados com o mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade e a Tua misericórdia. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões e os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas justificativas, as nossas desculpas. Perdoa, Senhor, quando nós tentamos fugir, Senhor, das nossas responsabilidades e achar uma série de argumentos para tentar fugir da nossa culpa de não obedecermos às Tuas palavras. Pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos que o Senhor nos socorra na nossa fraqueza. Pedimos que o Senhor de fato nos dê temor, Senhor, de Ti, sabendo que Tu, Senhor, serás justo juiz que vai julgar o mundo. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia não somente de mim, mas de cada um dos meus irmãos aqui, que o Senhor esteja nos fortalecendo, que o Senhor esteja chamando aqueles que têm vivido uma vida desordenada ao verdadeiro arrependimento e que essas pessoas, Senhor, possam novamente desfrutar da plenitude, da alegria, da salvação que há em Ti. Ajuda, Senhor, todos aqueles que necessitam de socorro e mantenha firme, Senhor, aqueles que têm buscado viver uma vida em obediência às Tuas palavras. Nós pedimos a Ti, Senhor, porque nós não temos nenhum outro para pedir. E nós confessamos, Senhor, os nossos pecados e cremos que se nós buscarmos a Ti com sinceridade do nosso coração, que se nós confiarmos em Ti, o Senhor é fiel e não nos lança fora, mas o Senhor nos ajuda, nos socorre e nos sustenta. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor interceda por cada um de nós. Pedimos a Ti que o Senhor rogue por nós, para que a nossa fé não desfaleça. Nós pedimos isso, Senhor, em Teu nome. Amém.